Nós vamos mandar a 170. Quando pegar isso dali, nós vamos botar 170. Aqui é subindo, quando pegar descendo, dá 170 descendo. Tá novo, velho? Tô de boa, galera. Eu também tô. Tá? Tô, de boa. Tá de boa. Aqui tá bom demais. Só o filé. Carro velho, vai um e vai outro, vem outro. Porta aqui, será que... Aqui tá beleza, meu irmão. Não teve nada com ninguém. Não, tá beleza. Pode ir despreocupado. Eu tô ligando aqui pro PRF, tu quer essa porra aí? Não, ligue não. Não liga não. Aqui é tudo atrasado, desmantelado. Pode deixar quieto. Aí, ó. Nós iremos o carro, ainda tem som. Ainda tem som no carro. Alexa, vou sair pra jogar bola. Depois avisa minha esposa. Isso são horas de sair? Tua esposa sabe disso? Ah, que tem? Que tá viajando? Tem nada demais. Não. Tô baixando o histórico do seu computador. O que tu vai fazer, Alexa? Tá viajando? O que tu vai fazer? Finalizado. Enviando para sua esposa. Não viaja, Alexa, não viaja. Tá, já vou ficar em casa. O que tu vai fazer, meu? Agora é tarde. Tenha uma boa noite. Amor, o que a Alexa me mandou aqui? Puta merda. Mas o ritmo desacelera no último trimestre do ano e acende um alerta. Especialistas afirmam que a atual política de gasto público do governo pode comprometer um resultado sustentável. O presidente Lula disse que considera tomar uma atitude mais drástica para conter a alta dos alimentos. Mas o ministro da Agricultura descarta qualquer medida artificial para combater a inflação. Donald Trump ameaça a Rússia com sanções econômicas. Delegações e empresas enfrentam dificuldade para conseguir hospedagem na COP30 em Belém. Jogadores do Palmeiras Sub-20 são vítimas de racismo no Paraguai. E o atacante Luigi, de 18 anos, desabafa. Até quando a gente vai passar isso? Até quando? O Jornal Nacional começa agora. A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado, o melhor resultado desde 2021. Mas o ritmo começou a desacelerar no último trimestre do ano e acendeu um sinal de alerta. Centro do Rio de Janeiro, meio-dia. A Elisete vai às compras. Se eu não posso comprar isso, eu posso substituir com uma outra coisa que faça a mesma qualidade daquilo que vai fazer com um preço menor. A dona do quiosque de eletrônicos tem trabalho. Celular quebra, a gente tem que trocar película, a gente tem que trocar tela, aqui você encontra tudo. O movimento dos restaurantes aumentou. Não dá pra ficar sem almoçar, seja o arroz e feijão, temos diversas opções aqui no prédio. As lojas ociosas já não são tantas. Nós entramos o ano de 2024 chorando, porque nós estávamos com só 10% de ocupação. No decorrer do ano, com a evolução dessa região do centro, a gente chegou a quase 70% de ocupação. Quer dizer, as coisas melhoraram muito. Este ciclo representa bem o que aconteceu na economia brasileira em 2024. O consumo das famílias cresceu, impulsionou o setor de serviços, um dos mais importantes porque emprega muita gente. E esse foi o motor do crescimento econômico que fechou o ano em alta de 3,4%. Foi o melhor resultado desde 2021, ano de recuperação depois da pandemia.
O PIB é o Produto Interno Bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país em um ano. Este ranking, com 64 países, mostra o crescimento em 2024. O Brasil aparece em 20º lugar, na frente da Coreia do Sul, Canadá e México. A gente já tem um mercado de trabalho aquecido, né? A gente está com taxas mínimas históricas da taxa de desemprego e a gente tem um setor de serviços muito forte, tudo está muito alinhado. É o setor que mais emprega na economia, vindo muito forte e puxando esse crescimento. Os programas de transferência de renda do governo também contribuíram para esse aumento do consumo das famílias. As despesas do governo também aumentaram. Outro setor produtivo importante, a indústria, cresceu 3,3%. Só a agropecuária registrou queda. O número não é tão preocupante porque a base de comparação é alta, já que em 2023 a agropecuária deu um salto de 16%, puxada pela safra recorde. Em 2024, efeitos climáticos impactaram várias culturas, como a soja e o milho. O Brasil conseguiu aumentar as exportações de bens e serviços e as importações subiram bem mais, quase 15%. Entre os destaques das compras que vieram de fora estão produtos químicos, máquinas, aparelhos elétricos e equipamentos. E com isso, o país aumentou também os investimentos. Numa rede social, o presidente Lula comentou o resultado. Ele escreveu: PIB crescendo é mais emprego e renda na mão dos brasileiros e das brasileiras. 2025 é o ano da colheita. Economistas alertam que o crescimento econômico ainda é muito focado no consumo. A gente está crescendo muito via consumo, né? Via demanda. E a nossa capacidade produtiva não está conseguindo acompanhar. O Brasil tem muita dificuldade em ter uma taxa de investimento alta, em conseguir manter um ritmo de crescimento capaz de acompanhar esse aumento da demanda. Então, isso acaba gerando uma pressão inflacionária que faz com que o Banco Central aumente os juros. Quando a gente tem esse aumento de juros, a gente começa a ver reflexos na economia brasileira. Com o aumento da inflação, foi necessário a subida da política, né, da taxa de juros. O investimento precisa realmente, né, de uma taxa de juros mais baixa para poder crescer e, ao mesmo tempo, menor incerteza na economia, né? O Brasil hoje está sofrendo com essa incerteza sobre a política fiscal e isso vai prejudicar os investimentos também esse ano. Essa desaceleração já apareceu no quarto trimestre e foi ligeiramente maior do que a esperada. O crescimento da economia ficou concentrado nos primeiros meses do ano. No quarto trimestre, o PIB foi praticamente estável. Uma mudança de rota que liga o sinal de alerta. Segundo economistas, a atual política de gasto público pode comprometer um resultado mais sustentável da atividade econômica. Parece que o crescimento ano passado realmente foi bom do ponto de vista do investimento, mas ainda está faltando melhor eficiência na economia. E a gente só vai poder crescer de uma maneira sustentável, né, sem gerar inflação. Acho que esse é o principal ponto, é com o aumento da capacidade produtiva, mas é só com o aumento da produtividade e do investimento que a gente consegue esse resultado. E não é fácil, não tem atalhos e saídas fáceis para crescimento sustentável. Especialistas afirmam que a atual política de gasto público do governo pode comprometer um resultado sustentável da economia e que a política fiscal é o maior desafio. Na fábrica de papinha de bebê, a antiga cozinha não suportou o calor da economia no ano passado. Eu tive que triplicar o meu quadro de funcionários porque a gente não estava conseguindo suprir a demanda de produção com as vendas. Foi um ano muito bom. Na indústria, investimento é ingrediente básico. Sem ele, nada cresce. A gente investiu em infraestrutura, em maquinário, em equipe. E logística, em marketing, a gente investiu geral. A gente investiu em tudo que precisava para expandir. Em 2024, 44% dos investimentos foram na construção. 38% em máquinas e equipamentos e 17% no grupo Outros, categoria em que o IBGE inclui o desenvolvimento de softwares e atividades de florestamento, por exemplo. A Confederação Nacional da Indústria reconhece que os resultados alcançados no acumulado de 2024 se devem muito a políticas voltadas para a reindustrialização e de financiamento. E pede que o governo adote medidas que contribuam para a racionalidade dos gastos públicos,
bem como que haja mais rigor nas ações de todos os poderes públicos com relação a novos gastos e custos, principalmente aqueles que possam ir na contramão do controle fiscal. É que, assim como na receita do chefe, existe o ponto certo da economia. Descuidar dos gastos públicos é como esquecer a panela no fogo. A inflação acima da meta e o aumento das importações vistos em 2024 são sinais de atividade aquecida. Com a alta dos juros, a partir do fim do ano passado, o Banco Central busca o equilíbrio e vem mais água nessa fervura. O economista Sérgio Vale explica. Os melhores momentos da economia brasileira, quando a gente olha a nossa história pós-hiperinflação, do Plano Real para cá, foram os momentos que a política monetária e a política fiscal trabalharam em conjunto. Foram relativamente poucos momentos que a gente teve isso na economia brasileira. Em geral, o que acontecia? Muitas vezes acontecia. O Banco Central trabalhava para tentar ajustar a economia, tentar manter ela num crescimento razoável, que não gerasse inflação, e a política fiscal, o executivo do outro lado, colocando mais dinheiro na economia, aumentando o gasto público, aumentando a demanda e atrapalhando a vida do Banco Central. A gente está um pouco nessa situação nos últimos 2 anos. O Banco Central está ali fazendo o trabalho para tentar conter a inflação, mas a política fiscal não está conseguindo ajudar. Pelo contrário, ela está fazendo o papel de aumentar mais o gasto e isso está atrapalhando o trabalho do Banco Central. No último trimestre de 2024, a atividade esfriou e, com ela, o ritmo da indústria e o nível dos investimentos. Mas o que 2024 entrega é bem mais do que se esperava há um ano. Alta de 7,3% nos investimentos e 3,3% na indústria. O melhor resultado em 3 anos. Em 2025, economistas dizem que as condições de temperatura e pressão são outras, com clima propício para o agronegócio. Nós temos uma realidade diferente da política econômica nos Estados Unidos, temos tensões geopolíticas crescentes, então isso também faz com que o investimento para frente seja mais cauteloso. Mas, sem dúvida, o agro vai ser um amortecedor para que a queda não seja muito pronunciada. Os economistas ressaltam a importância do equilíbrio entre a política fiscal e a monetária. Certos sinais de que a demanda começou a correr muito além da capacidade de oferta da economia, a inflação subiu, o déficit externo aumentou por conta do aumento das importações. Isso são sinais de que talvez seja a hora de dar uma pisada no freio e dar uma reacomodação, um novo equilíbrio entre oferta e demanda da economia para que a inflação volte a cair, volte a se estabilizar e a gente entre mais equilibrado lá em 2026. Então a gente precisa tirar a lenha dessa fogueira para ajudar a desacelerar a economia. O Banco Central está fazendo isso, está colocando água nessa fogueira, que é a taxa de juros. Só que o governo do outro lado está colocando mais lenha, porque se a gente não desacelera agora, vai ser pior lá na frente. Era melhor que o governo tentasse fazer esse ajuste nesse momento para conseguir chegar em 2026 em melhores condições. A hora que você tenta acelerar, no momento que a inflação está elevada, você pressiona o Banco Central para subir mais juros ainda e aí você pode prejudicar, não é só o crescimento desse ano, é o crescimento também de 2026. Nesta sexta-feira, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de 1,36%. O dólar comercial subiu para R$ 5,78. Os investidores reagiram ao resultado do PIB, à valorização do petróleo e ao relatório de emprego nos Estados Unidos, que mostrou um enfraquecimento do mercado de trabalho. Esse dado aumenta a expectativa de juros menores por lá. O presidente Lula disse hoje que pode tomar uma atitude mais drástica se a decisão de zerar as tarifas de importação de 9 alimentos não segurar a alta dos preços. Minutos depois, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, descartou a possibilidade de o governo adotar medidas artificiais no setor agrícola. A redução das tarifas de importação deve ser discutida na semana que vem pela Câmara de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Carne, café, açúcar, milho, azeite de oliva, óleo de girassol, sardinha, biscoitos e massas passam a ter tarifa zero. O governo ainda não informou quanto vai deixar de arrecadar. Os preços de alguns alimentos dispararam, acompanhando uma tendência mundial. Em 12 meses, o café moído no Brasil subiu 60%,
o contrafilé 21%, o frango 11,6%. A Agência das Nações Unidas para a Agricultura tem um índice global para os alimentos. O indicador está em trajetória de alta. O pico foi em março de 2022, no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora, a FAO cita problemas de produção mundial e fala que o clima adverso afeta a safra no Brasil. Especialistas alertam para o efeito limitado da decisão de zerar as tarifas. Se, por um lado, o governo quer que o consumidor tenha nos mercados produtos mais baratos, por outro, a redução das tarifas pode afetar produtores, causando efeitos em toda a cadeia produtiva. Quando a gente tira essa tarifa de importação de parte dos produtos que estão vindo para o Brasil, esses produtos passam a ser mais competitivos e eles podem acabar gerando um cenário onde a produção doméstica não vale a pena, onde esse produtor se depara com um cenário onde os custos são altos, os riscos são elevados, as incertezas, inclusive, são muito elevadas, e ele pode simplesmente reduzir a própria oferta. O presidente da Associação Brasileira de Milho e Sorgo, Paulo Bertolini, disse que o setor precisa de custos mais baixos, incentivo à armazenagem e redução dos impostos sobre os insumos agrícolas. Seria muito mais eficaz, no nosso ponto de vista, uma ação para reduzir os impostos sobre importação de insumos, de matérias-primas. A gente importa 85% dos nossos fertilizantes, a gente importa boa parte dos químicos que fazem parte dos defensivos agrícolas. E aí sim haveria uma redução de custo significativo e que beneficiaria não só um produto ou outro agrícola, mas a cadeia como um todo, né? A Associação Brasileira dos Supermercados manifestou apoio à proposta do governo, destacando que a medida pode contribuir para diminuir os preços aos consumidores e aliviar o custo de vida, especialmente das famílias de baixa renda. Em um evento em Minas Gerais, o presidente Lula disse que vai insistir em medidas para baixar os preços e que, se necessário, o governo pode tomar atitudes mais drásticas. Então eu quero que vocês saibam, o preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro e o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. O Jornal Nacional questionou o Palácio do Planalto sobre a quais medidas o presidente se referiu, mas não teve retorno. Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi perguntado sobre a fala de Lula e descartou intervenção no preço dos alimentos. O presidente Lula, em hipótese alguma, em nenhum momento quis usar esse tipo de artifício que sabe que os efeitos colaterais não são bons. Como é uma crise de preço de alimentos mundiais, é óbvio que o governo tem que ficar preocupado. É óbvio que o governo entende o eco das ruas e por isso tomamos medidas. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária já havia manifestado preocupação com a proposta de zerar as tarifas de importação, afirmando que o problema está concentrado no próprio desequilíbrio fiscal do governo, responsável por onerar os custos e por alavancar a inflação. Também em entrevista à Globo News, a senadora Tereza Cristina, que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária e é ex-ministra do setor, criticou as medidas e a declaração de Lula. A gente nunca viu intervenção funcionar, né? Então, o que ele tem que pensar é em fazer um plano safra robusto, fazer com que a agricultura brasileira continue a ofertar um excesso de produção, como nós temos nas mais variadas culturas, para abastecer o mercado interno e ainda você ter excedentes para exportar, para melhorar a nossa balança comercial. Em fevereiro, agora, a balança comercial do Brasil teve o primeiro resultado negativo em 3 anos. As importações superaram as exportações em 324 milhões de dólares. O saldo ficou negativo porque o Brasil comprou uma plataforma de petróleo da China e importou mais peças de automóveis.
O país também vendeu menos minério de ferro e petróleo. Há 8 meses da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Belém enfrenta o desafio de ampliar a capacidade de hospedagem e lidar com os preços exorbitantes. Cerca de 50 mil visitantes são esperados para a COP30 dos dias 10 a 21 de novembro. Entre eles, chefes de Estado e de governo dos mais de 190 países integrantes da Convenção do Clima da ONU. Atualmente, a cidade dispõe de cerca de 24 mil leitos. Além da oferta limitada, os preços em hotéis e administradoras de imóveis dispararam. Geraldo é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e planeja viajar para a capital paraense em novembro. Mas os custos com hospedagem não estão cabendo no orçamento. Eu vi coisas absurdas. Para os 11 dias, pelo menos de 2 milhões. É impossível de participar de um evento com essas tarifas tão altas como elas se encontram. Em Belém, agências de viagens estão sendo procuradas por empresas multinacionais em busca de acomodações, mas a dificuldade para encontrar vagas é grande. Nos hotéis, há listas de espera que chegam a 1.000 leitos. Além disso, os valores das diárias assustam e afastam muitos interessados. Alex Silva, presidente da ABAV no Pará, intermediou a negociação com uma empresa que acabou desistindo de enviar um grupo de 20 pessoas para a COP. Inicialmente, para esse montante, era um contrato de 25 milhões. Acharam, obviamente, muito caro e foram diminuindo, tentando negociar, e chegou-se a um total de 8 apartamentos. 1,5 milhão. Para nós, agências, é muito importante que os preços sejam mais plausíveis. Com o evento, com a quantidade de pessoas que a gente quer receber. Segundo o governo federal, uma plataforma oficial será lançada no fim deste mês para ajudar na busca por acomodações e monitorar os preços. Essa plataforma oficial vai dar segurança tanto para quem procura um espaço para poder se acomodar, para poder ficar alojado, quanto para quem disponibiliza os seus imóveis, as suas propriedades. O que nós queremos é sensibilizar toda essa rede para que eles compreendam a importância de receber bem essas delegações, que eles se sintam confortáveis, se sintam de uma forma justa, pagando o que é justo, num leito, numa acomodação justa. O governo do Pará também está investindo em alternativas. Está adaptando 17 escolas públicas para receber 5.000 pessoas. O prédio da Receita Federal será transformado em um hotel 5 estrelas e navios de cruzeiro serão usados como hospedagem temporária. A presidente da Associação Comercial do Pará disse que acompanha com preocupação os custos para a COP, muito maiores que os orçamentos de conferências anteriores. Nós estamos tentando mostrar, quer seja aos proprietários, quer seja aos corretores de imóvel, às imobiliárias, que a gente precisa chegar a bom termo. A gente está tentando ordenar e até buscar experiências que aconteceram em outras cidades que tiveram a conferência, para a gente tentar precificar. A gente precisa trabalhar dentro da razoabilidade para que a gente não comprometa o evento COP. Em nota, o governo do Pará disse que se prepara para receber mais de 50 mil visitantes, mas que o pico diário não deve ultrapassar 28 mil pessoas e que nos próximos meses o estado terá um aumento significativo de vagas, estimado em 50 mil leitos, o que deve equilibrar os preços. A seguir, a saúde do Papa. E a mudança de tom de Donald Trump em relação a Vladimir Putin. O presidente americano Donald Trump ameaçou impor novas sanções econômicas se a Rússia não fechar um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Foi a primeira vez que ele subiu o tom com Vladimir Putin desde que reassumiu a Casa Branca. Donald Trump escreveu: com base no fato de que a Rússia está destruindo a Ucrânia no campo de batalha agora mesmo, estou considerando seriamente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala contra a Rússia até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados. E depois completou: Rússia e Ucrânia, sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais. Obrigado.
A Rússia já está sob várias restrições econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde a invasão da Ucrânia há 3 anos. Depois da postagem, respondendo aos jornalistas na Casa Branca, Trump disse que está achando mais difícil negociar com a Ucrânia do que com a Rússia, possivelmente pelo fato de que o governo Trump encampou várias posições defendidas pelo Kremlin. Trump e seus assessores já sugeriram que a Ucrânia abra mão dos próprios territórios tomados ilegalmente pela Rússia e que desista de entrar na OTAN, a aliança militar do Ocidente. Desde que tomou posse para o segundo mandato, Trump restringiu a ajuda militar e de inteligência à Ucrânia e se afastou dos aliados históricos europeus. Uma postura que deixou o presidente russo Vladimir Putin à vontade para ampliar os ataques contra a Ucrânia. Na última noite, dezenas de mísseis e drones russos atingiram prédios residenciais e infraestrutura de energia em diferentes cidades ucranianas. Sem a ajuda americana, a Ucrânia, para se defender, usou hoje pela primeira vez caças Mirage, fornecidos pela França. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a pedir um cessar-fogo imediato no ar e no mar como um primeiro passo para um acordo de paz. E disse que os novos ataques mostram que é a Rússia que precisa ser forçada a parar com a guerra. Na próxima terça-feira, representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos vão se reunir na Arábia Saudita. Depois do fiasco da reunião lá na Casa Branca, os negociadores vão tentar fechar o acordo para permitir que os americanos explorem minerais raros na Ucrânia. Também está em cima da mesa o acordo de cessar-fogo com a Rússia. Na quarta, os ministros da defesa das maiores potências militares aqui da Europa vão se reunir em Paris para discutir a segurança do continente nessa nova ordem mundial. 800 billion euros. Ontem, líderes europeus deram sinal verde para um plano que prevê liberar 800 bilhões de euros para a defesa. Hoje, o porta-voz do Kremlin afirmou que a militarização da Europa é contra a Rússia e que isso pode levar a medidas de retaliação. A descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial paralisou a estação de trem mais movimentada da Europa. Trabalhadores encontraram um explosivo de meia tonelada durante obras perto da estação Gare du Nord, em Paris. A bomba estava a 2 metros de profundidade debaixo dos trilhos. Autoridades chamaram um esquadrão antibomba e só reabriram a rede ferroviária 12 horas depois. 600 mil passageiros tiveram viagens nacionais e internacionais canceladas. O maior foguete já construído explodiu perto da Flórida, nos Estados Unidos, durante um voo de teste. O modelo Starship da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, perdeu o controle pouco depois da decolagem e se desintegrou. A espaçonave não levava nenhuma tripulação. Os destroços iluminaram os céus em Miami e nas Bahamas. Moradores ficaram assustados. Uma criança achou que era uma chuva de meteoros. Outra disse que eram fogos de artifício. Esse foi o 8º teste do Starship. O governo pediu que a SpaceX investigue o acidente. Por causa da explosão, autoridades precisaram desviar ou atrasar mais de 200 voos. Peritos declararam que o ator americano Gene Hackman morreu de problemas cardíacos. Ele e a mulher foram encontrados mortos em casa na semana passada. Segundo os exames, Betsy Arakawa foi vítima de um vírus transmitido por ratos. Os médicos estimam que ela tenha morrido 1 semana antes do marido. Gene Hackman sofria de Alzheimer em estágio avançado. Ele tinha 95 anos e uma carreira com mais de 80 filmes, entre eles Operação França, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. O Papa Francisco teve uma sexta-feira tranquila. Segundo o Vaticano, Francisco fez fisioterapia motora pela manhã e ao longo do dia trabalhou fazendo nomeações. O Papa segue recebendo oxigênio de alto fluxo através de uma cânula durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite. Como a situação é estável, o Vaticano não divulgou um boletim médico hoje.
O próximo está previsto para amanhã. A seguir, jogadores do Palmeiras são vítimas de racismo na Conmebol Libertadores Sub-20. A polícia da Paraíba prendeu em Pernambuco o pediatra Fernando Cunha Lima. O médico é acusado de estupro de vulnerável em 2 processos que envolvem 6 crianças. As denúncias começaram a surgir em julho do ano passado e os crimes teriam ocorrido dentro do consultório dele, em João Pessoa. Ao chegar à central da polícia, o médico disse que estava doente e que, por isso, não vai ficar preso. Tem certeza que não fica preso? Tenho certeza. Vou ficar só 2 dias e saio. Você se considera inocente, é isso? Claro, sou inocente. A polícia procurava Fernando Cunha Lima há 4 meses. 26 municípios de Minas e Espírito Santo aderiram ao acordo proposto pelas mineradoras Samarco, BHP e Vale para a reparação de danos causados pela tragédia de Mariana em 2015. 19 pessoas morreram. A Samarco vai pagar 3 bilhões e 50 milhões de reais, divididos entre as prefeituras pelos próximos 20 anos. Em troca, as cidades vão desistir de ações judiciais no Brasil e no exterior, como a que tramita em Londres. Outras 23 prefeituras questionaram os valores e os prazos e não assinaram o documento. O prazo terminou ontem. O acordo também vai reparar a União e os estados de Minas e Espírito Santo. Os advogados do general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro do governo Bolsonaro, apresentaram agora há pouco a defesa prévia ao Supremo Tribunal Federal na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. A defesa chamou de fantasiosa, inverossímil e incoerente a acusação da Procuradoria-Geral da República. Disse que a prisão de Braga Neto é insustentável, já que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid negou que tenha sofrido pressão para passar o conteúdo da delação. Os advogados afirmaram ainda que não há qualquer descrição de ordem de comando, ingerência ou controle de Braga Neto em relação aos demais membros da suposta organização criminosa e que a acusação falha em demonstrar uma real ligação dele com o plano golpista. A defesa disse ainda que não teve acesso amplo às provas, que existe um volume excessivo de informações em documentos e mídias e que o STF não é o tribunal competente para julgar o caso, já que Braga Neto não tem mais foro privilegiado. Por fim, pede que a denúncia seja rejeitada, que o inquérito anulado, assim como o acordo de delação premiada de Mauro Cid, que chamou de farsa, e todos os atos de investigação decorrentes dele. Jogadores do Palmeiras foram vítimas de racismo na Conmebol Libertadores Sub-20. Ide falou hoje no hotel em que o Palmeiras está hospedado no Paraguai. O recado que eu mandaria é para as pessoas que fazem esse tipo de racismo, que parem, porque você não está no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Isso é uma dor que eu peço para que poucas pessoas sofram. Nenhuma, na verdade, né? A competição está sendo disputada por 12 no colo. Chegou a imitar um macaco. Luigi saiu logo depois. Foi agredido com xingamentos e com cuspe pelo mesmo torcedor de amarelo, que logo depois repetiu o gesto que fez para Figueiredo. O jogador tem 18 anos e já disputou 11 partidas pelo time principal. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disse que vai cobrar uma atitude da Conmebol e descartou retirar o clube da competição. Nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição. E outra coisa que me cobram também, para os nossos atletas, é se retirarem da competição. Não, eu sou totalmente contra. Aí vocês estariam punindo a vítima. No documento que enviou à Conmebol, o Palmeiras formaliza a denúncia de infração disciplinar pelos atos de racismo cometidos pelos torcedores. Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, confirmou que a entidade reforçou à Conmebol o pedido de exclusão do Cerro Porteño. O que a gente espera é rigor da Conmebol e da FIFA na punição. Basta de racismo e basta de multas que não levam a nada.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse estar profundamente indignado com o abuso racista e que o futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união, e tudo começa com os jovens e a base. Todos os times brasileiros da Série A se posicionaram a favor do palmeirense, entre eles os rivais Corinthians, Santos e São Paulo. Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo pela FIFA, ligou para o Luigi. Nas redes sociais, Vini cobrou. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Em nota, a Conmebol diz rejeitar todo ato de racismo e que medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, mas não deixa claro quais seriam. Em uma rede social, o presidente Lula escreveu: racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O que ocorreu com o jogador palmeirense faz parte de uma estatística mundial que, infelizmente, vem crescendo. Há 10 anos, o Observatório da Discriminação Racial do Futebol monitora casos de racismo. São quase 700 denúncias. Este ano, em menos de 3 meses, 12 episódios já foram registrados. O movimento que o Luigi fez ontem, ele é um movimento que nos mostra que os atletas brasileiros estão percebendo, a gente vai ver uma reação em cadeia, né? Até quando vai existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso? A chuva forte deixou 6 mortos na cidade de Bahía Blanca, na Argentina. A cidade, na província de Buenos Aires, recebeu 300 milímetros de chuva em apenas 5 horas. Ruas foram cobertas pela água. Cerca de 300 pessoas foram retiradas das casas alagadas. Vamos ver como fica o tempo em todo o país nesse fim de semana. Oi, Eliana, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você, para o Elter e boa noite para você. A onda de calor termina neste fim de semana, mas amanhã as temperaturas ainda sobem bastante. Máxima de 37 graus em Porto Alegre. Em Goiânia, 34, em Campo Grande e no Rio de Janeiro, 33. Em Vitória, São Paulo e Florianópolis, 32. A mesma temperatura de Salvador, capital que deve esquentar mais entre o Nordeste e o Norte. Em Boa Vista e Rio Branco, 31. Em Macapá, Palmas e São Luís, 29 e 28 graus. Estas 3 devem ser as capitais menos quentes. A explicação está no excesso de nuvens. São Luís completou 10 dias seguidos com chuva e neste sábado são esperados mais 30 milímetros. Mesmo volume de Teresina e Belém, quantidade considerável, segundo os meteorologistas. Em Manaus, Porto Velho, Cuiabá e Fortaleza estão previstos 20 milímetros de chuva, em Natal e João Pessoa, 15. Todas estão na área de chuva forte, que inclui também estes locais, do litoral da Paraíba ao nordeste do Pará, do norte do Amazonas ao oeste de Mato Grosso e a fronteira com o Uruguai. Mas para o norte do Brasil, chuva com raios e ventos. No sul, pode ter granizo também. Enquanto nesta faixa, o problema é outro. A umidade do ar muito baixa do norte do Paraná ao oeste da Bahia. O jeito mais simples de compensar o ar seco é bebendo muita água. O sol predomina também em grande parte de Goiás, incluindo Brasília e Goiânia, na maior parte de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, tempo firme ainda no interior paulista, no leste de Mato Grosso do Sul e em grande parte do sul do país. Curitiba também deve ter sol o dia todo. Agora eu chamo a sua atenção para a virada no tempo que está sendo aguardada a partir de domingo. É quando uma frente fria consegue avançar pelos estados do sul. Ela chega ao sudeste na segunda-feira. Atrás dela vem um sistema de alta pressão, trazendo um ar mais frio. Em Porto Alegre, queda de 10 graus entre as tardes de sábado e domingo. E no domingo, previsão de temporal. Em Quaraí também, na região da Campanha Gaúcha. E por lá, esfria mais. Na segunda-feira, pode amanhecer com 11 graus. Renata e Elter. Obrigado, Eliana. Boa noite. Bom fim de semana. Agora um convite, né? A nova temporada do Globo Repórter estreia hoje, depois do BBB. E o programa desta noite é sobre a Fernanda Torres. A
As histórias da atriz que conquistou uma legião de fãs pelo mundo, anônimos e famosos. Fernanda Torres. Fernanda Torres, a nossa personalidade. Nossa. O que come? Me cortaram o risole quando eu tinha 12 anos de idade. O que lembra da infância? Passei muito tempo da minha vida olhando eles ensaiando na mesa de jantar. As peças no recreio da escola. A gente falava que era teatro relâmpago. Dando vida a personagens hilários, como a Vani, de Os Normais. Oi, Vani, tudo bom? Até a icônica Eunice Paiva, de Ainda Estou Aqui. Sorriam. As histórias de bastidores. Tá aí que nasceu o Ivani dessa foto. Uma carta inédita, escrita por Fernanda Montenegro sobre a filha e o orgulho que tomou conta do Brasil. Hoje, no Globo Repórter. Depois do Globo Repórter, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e ótimo fim de semana para você.